Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Hub Together, essa plataforma que chegou para transformar a odontologia, trazendo muito mais conexões, trocas de experiências e uma nova forma de aprender. Eu sou Lígia Brice, dentista, empreendedora e fundadora da Hub Together. Hoje eu tenho o enorme prazer de trazer aqui o Dr. Myron Fernandes, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, especialista em dentística, professor do curso SAVE, e também mentor aqui da Hub Together. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Lígia. Obrigado pela oportunidade da Hub, né? Fazer parte do grupo de professores aí da mentoria. É uma honra para mim estar aqui. O prazer é o nosso. Muito obrigada. Bom, para a gente começar, né? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória e quando que foi esse encontro com a biomimética? Então, eu tenho já quase 27 anos de formado, né? Eu sou um clínico que eu falo de mocho, gosto de falar isso, sempre fui aquele profissional que gostava de atender mesmo, diariamente, né? 2018, final de 2018 para 2019, eu tive a oportunidade de fazer um curso, vou até citar o nome aqui, não tem problema, do professor Rogério Marcondes, e nesse curso citava, né, preparos biomiméticos, e eu falei, o que é isso? O que é essa biomimética? E aí eu comecei, né, a fazer o curso e ver o trabalho, e ali ele começou a falar algumas coisas que me chocaram, né, porque eu vim da dentística, sou especialista em dentística, sou radiologista também, mas sempre gostei dessa área da dentística e da prótese. E aí quando eu vi casos dele de 15 anos sem pino intracanal, e eu olhei aquilo me chocou. Né? A gente que é da dentística, da prótese, eu falei, isso aí não vai durar, isso aí vai cair, como é que tem 15 anos e tem algo errado? E eu comecei a investigar, né? Isso gerou uma curiosidade. E dentro dessa própria aula, né, ele foi citando algumas pessoas que trouxeram, professores que fizeram o curso lá fora, trouxeram a filosofia para cá, e eu comecei a pesquisar e correr atrás desses profissionais. Né? O primeiro profissional que eu cheguei foi o Jorge Aravena e o Jorge O'Brien, que são dois chilenos, assim, excepcionais profissionais, e na pandemia, no início ali, eles deram muito conteúdo online, né? Assim, eu acompanhei muita coisa e aprendi o início ali da biomimética com eles, né? E vendo aquilo ali, e tudo que eu assistia me chocava muito, porque batia muito de frente com o que eu fazia, né? Porque a gente estava saindo de uma odontologia mecânica para uma odontologia mais voltada para adesão. Então, aqueles preparos que a gente aprendeu na prótese, isso foi, né, me quebrando, porque eu fui olhando aquilo e falei, gente, tem algo muito diferente do que eu aprendi. Né? Então cheguei neles, depois deles eu cheguei no professor Leandro Martins, que é um grande amigo, né? Pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e sou grato muito pela vida dele, porque através dele que o SAVE existe, porque ele, num dos posts nossos, ele colocou no Instagram, então eu sou muito grato por ele, né? Pela vida dele. E aí faço parte da plataforma dele lá de odontologia biomimética, que é também uma plataforma muito grande, com muitos cursos legais lá dentro. E através disso as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Porque eu comecei a postar os casos e as pessoas, por que você não dá um curso? Por que você não explica como funciona isso? E aí começou a surgir o SAVE, né? E depois eu trouxe o Pedro junto comigo, né? E os casos, as pessoas começaram assim, a ficarem chocadas inicialmente. Hoje está mais, né? As pessoas já estão mais aceitando, mas no início, como é que isso aí para? Isso aí vai cair. E a gente recebia cada mensagem, né? No chat do Instagram. Mas aí foi onde aconteceram as coisas na minha vida. Bacana, excelente. E para quem nunca ouviu falar sobre a biomimética, você pode introduzir um pouquinho o assunto para a gente? Os conceitos? Sim, a biomimética, ela não é uma especialidade, né? As pessoas confundem, né? Eu gosto de dizer que é uma filosofia de trabalho. Ela vem da dentística, da prótese, da pério. Tem muitos artigos que nós estudamos que são artigos de 15 anos, principalmente focado em adesão. Então, se eu fosse resumir para uma pessoa que está começando, a biomimética, eu vou dizer que é o salvar dentes com foco em adesão, uma adesão padrão ouro, que a gente fala, né, uma adesão alta. Então, eu resumiria isso, a biomimética, né? Preservar o máximo, adesão, né?
Então é realmente ter um cuidado com o paciente, é fazer o isolamento absoluto, é fazer uma análise estrutural antes de restaurar. A biomimética acabou trazendo muitos conceitos de engenharia para dentro da filosofia, que faz muito sentido, né? E eu vejo hoje, né, com os meus casos clínicos, eu começo a enxergar, depois de 6 anos, onde eu estava errando, né? Aquelas paredes linguais que quebravam nas minhas restaurações, eu não entendia por quê. Eu comecei a enxergar clinicamente, realmente, que tinha alguma coisa errada do jeito que eu fazia, né? E a biomimética começou a me trazer respostas para essas coisas, né? Então foi isso que, além do cuidado que você tem com o paciente, que é muito diferente, né? Todo o protocolo, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas todo o protocolo, como a gente faz. Então a biomimética é realmente uma filosofia de trabalho, né? E em relação a esses resultados clínicos, você poderia dar mais alguns exemplos para a gente? Sim, por exemplo, tem 6 anos que eu não coloco um pino intracanal, tem muitos casos que, assim, meu consultório diminuiu em 6 anos em torno de quase 45%, porque eu sou muito de ver números, né? Eu sou formado também em gestão, então eu tenho software, então tudo que eu faço no consultório é números também, né? Então eu tenho em torno de 45% de queda de indicação para endodontia, né? Eu diminuí em quase 60% as indicações, né, de algumas fraturas que a gente já mandava diretamente para implantodontia. Então, muita coisa mudou no quesito de salvar dentes e da forma como a gente faz isso, né? E clinicamente, né, eu tenho casos fotografados e acompanhando esses casos de dentes que foram indicados para implante ou para endodontia 6 anos atrás, estão em boca em perfeito estado, acompanhamento, tudo direitinho. Então, hoje eu tenho, a última vez que eu cataloguei, são na casa de quase 650 casos hoje. Aí tem o Pedro também que está comigo agora, mais os deles, né? Que a gente acompanha esses casos, né, de sucesso. É lógico que um dia vai falhar, mas o que eu consigo enxergar na biomimética é a questão da longevidade, né, de todos os trabalhos que a gente está fazendo, né? Então essa é a diferença. Maravilha, muito bom. Bom, eu vou para um assunto um pouquinho mais polêmico agora. Por que tanta confusão e discussão, né, entre os dentistas, a turma da dentística, da prótese? Então, lá fora, quando começou a surgir a biomimética, aconteceu a mesma coisa, o mesmo movimento, né? E tudo que é novo na odontologia causa isso, né? E aí, assim, lá fora a coisa meio que já existe um respeito mútuo entre profissionais, a gente conversa, né? Tanto eu e o Pedro, a gente conversa com muitos profissionais lá fora, apesar de um deles, eu não uso, por exemplo, a Ribond, eu não gosto de usar a Everex, eu não gosto de fazer análise, mas o resto eu faço, entendeu? Então, essas pequenas mudanças, já existe um respeito lá fora. Já tem artigos científicos de 18 anos de follow-up lá, você pega lá o Delipere, vários casos, assim, de muitos anos. Então, quando começou a chegar isso no Brasil, e principalmente hoje o problema maior está na dentística, né? Porque a gente tem um termo, por exemplo, igual a biobase, aí vocês estão gourmetizando o nome. Então, assim, às vezes mas esse conflito não é pela técnica em si, então, ou pelos algumas materiais? coisas da técnica, alguns professores de dentística não concordam, assim como tem outros professores de outras áreas não concordam com algumas coisas de questão de técnica. E tudo eles falam de artigo científico. Mas quando você começa a estudar profundamente, tem os dois lados, né? Eu costumo dizer. Então, vou dar um exemplo para você. Eu utilizo Everex, que é uma resina com fibra, já está fazendo uns 4 anos e meio. Quando eu comecei a usar, lá no início, muitas pessoas me massacraram. Eu recebia mensagens assim, você está usando uma resina de alta contração, você não sabe o que você está fazendo. É isso que eu recebia, essas mensagens, né? E hoje você vê, né, a Everex hoje tem gente dando curso, falando sobre, né? Porque já tinha artigos científicos vindo do Pascal, principalmente, né? Pascal Maé. Vinha lá trazendo os artigos, né? Embasando algumas coisas, só que aí fica aquela coisa inicial, mas é muita coisa laboratorial, aí fica aquela dúvida, né? E eu falo que na nossa profissão falta muito uma coisa que eu chamo de bom senso, né?
Você pega, por exemplo, lá casos de condicionamento de dentina. Você tem artigos científicos falando a favor, artigos falando contra. Aí fica aquela, né? Põe, não põe, põe, não põe. Aí eu pergunto, faz mal fazer? Faz mal você usar a clorexidina? Vai causar um prejuízo na adesão, ou etc? Não, não vai causar. Então, assim, você vai morrer, ou seu paciente vai morrer por causa de 1 minuto, entendeu? Então, assim, aplica. Lá na frente, se for positivo aquilo, né, se realmente for confirmado, você já estava fazendo. Se não, não tem problema, você não matou o paciente por causa disso. Então, essa falta de bom senso na nossa profissão, né, e eu falo isso não só na biomimética, né, por exemplo, você vai falar do implante, a mesma coisa, da orto, com as novidades que vieram, vi muitos ortodontistas ser massacrados por algumas coisas em relação a técnicas, e depois a coisa aconteceu, né, e a profissão nossa é assim. Né? Igual você pega pino metálico, quando foi para pino de fibra, muitos massacraram. E hoje todo mundo está usando. Né? Então eu acho assim que tem que ter, tanto da parte nossa, quanto da parte dos professores de dentística, um pouco de senso. Né? Da gente entender que a profissão não existe uma verdade absoluta agora, o que pode ser verdade agora é mentira amanhã. Né? Então a gente tem que ter isso. Eu falo muito para meus alunos. Eu não sou aquela pessoa que radical, assim, olha, daqui para frente você não vai colocar o pino. Eu faço eles entenderem o porquê, entendeu? E aí eles tomam a decisão deles, o que é mais correto ou não é mais correto. Em todos os casos, vocês sempre orientam nos cursos a não colocar o pino? Então, ou tem algum caso específico que vocês acabam conduzindo? Então, assim, quando começou essa questão de pinos, eu gosto de colocar uma coisa assim para os meus alunos. A gente sempre pensou na longevidade dos nossos trabalhos. E a biomimética, por que eu falo que é uma filosofia? Ela fez você pensar de um outro ângulo. Que ângulo seria esse? A longevidade da raiz do paciente. Peraí, o que seria isso? Então, se eu ponho um pino no paciente, né, faço uma segmentação. Quando esse pino falhar, lá na frente, não é a durabilidade. Eu tenho um caso de sucesso de 20 anos de pino. Parabéns, eu também tenho. Eu coloquei muito pino nessa vida. Mas os que falharam, né? A pergunta é, quando falhar, como essa raiz vai se comportar? Você vai deixar o dente do paciente. Né? A gente sabe que quando você tem um pino muito bem cimentado, existe uma força ali na mastigação ao longo dos anos. Normalmente, quase sempre, as fraturas são para dentro da raiz. E aí, quando acontece isso, é implante, na maioria dos casos. Quando não acontece, o pino solta, porque ou foi mal cimentado, uma falha de técnica, normalmente, clinicamente, o que eu vejo? Eu vejo falha adesiva, então eu vejo muita cárie por baixo daquilo ali. Então, a questão não é o que é melhor, é o que você deixa de legado lá na frente para o teu paciente. É como se você estivesse atendendo a sua mãe no consultório. Aí pensar assim, mãe, daqui a 20 anos isso vai falhar, seja biomimética, seja pino, mas pelo menos eu acredito, que na biomimética, se quebrar, vai quebrar lá em cima, né? A raiz vai estar intacta, provavelmente, e a gente vai ter uma segunda chance com essa raiz. Então não é uma questão de post no post. É uma questão de pensar no paciente a longo prazo. Né? Então, acho que essa é a diferença. Eu acho que o conceito é bem isso, né? Da gente ter esse bom senso, porque a grande maioria dos colegas, principalmente os que estão entrando no mercado de trabalho, é aquela coisa do imediatismo, né? De querer resolver sem pensar, de fato, né, a longo prazo, quais são as consequências daquele tratamento, daquela tomada de decisão, né? Então, bem bacana. E vinha muita coisa na questão também de... a odontologia veio caminhando para tudo que é mais duro, é melhor. Sim. É a cerâmica, é a zircônia. E nem sempre, principalmente agora a gente está numa situação pós-pandemia de excesso de né, apertamento, bruxismo. Myron, o que mudou nos seus resultados clínicos após o início, né, dessa jornada rumo à biomimética? Então, eu comecei a acompanhar meus pacientes, né? Principalmente, eu tinha muitos casos lá no passado que, vou dar alguns exemplos, né? Que a parede lingual inferior quebravam, né? Eu fazia todo o protocolo correto, né? Que eu tinha aprendido na dentística, todo o conceito de preservação. A gente começou a entender que algumas paredes, quando a gente preservava e ela não tinha uma espessura adequada,
principalmente o que a gente chama hoje de LIVES, que são as linguais inferiores, vestibulares superiores, né? Que é ao contrário do que nós aprendemos na prótese, né? São as de balanceio, que elas sofriam maior carga, a mastigação, e elas quebravam. E aí eu comecei a entender que realmente fazia um sentido. Então chegaram alguns estudos, a gente começou a acompanhar, e veio muito isso da análise estrutural, da questão do cálculo estrutural. Né? Por isso que eu falo que a engenharia teve uma parte importante nisso aí. E aí a gente começou, ao invés de preservar tudo, onde ao longo do tempo essa parede poderia lá na frente desabar, a gente passou a corrigir o problema antes, né? Criando uma espessura adequada dessa parede, para que realmente a gente não tivesse esse problema lá na frente. Então, hoje eu entendo que a análise estrutural que nós fazemos antes de começar qualquer restauração, qualquer trabalho, ela faz muito mais sentido quando eu acompanho os meus casos clínicos, né? Porque eu estou há 6 anos agora sem acontecer isso. Então eu vejo com os olhos ali que realmente faz uma diferença muito grande. Outra questão que tive uma mudança também grande, que eu trabalho com gestão, eu sou formado em gestão pela UF, eu tenho software, vejo os relatórios, gosto de mexer com números, então eu tenho muitos casos hoje que eu acompanho, que eu vejo que a gente teve 47%, 48%, se eu não me engano, de diminuição de casos para indicação de endodontia. Porque a gente tem um protocolo, né, de remoção de cárie seletiva, que isso não é da biomimética, isso já vem da dentística. Né? Então a gente tem todo um protocolo e a gente consegue salvar dentes hoje, né, evitar essas indicações para endodontia, evitar indicações para implantodontia. Eu tenho casos de 2019, tem casos fazendo 6 anos que foi indicado para fazer implante e está em boca até hoje. Né? Então eu vejo a importância dessa mudança de mentalidade focando agora na adesão, porque a qualidade dos sistemas adesivos nós já sabemos que tem. Né? E nós não estamos falando de algo novo. Né? Você pegar esses sistemas que nós usamos, tem artigos de mais de 15, 20 anos. Né? Então é indiscutível. Não é indiscutível na biomimética, é indiscutível na dentística. Né? Então por isso que eu falo dessa confusão, dessa briga sem necessidade. Então, se você acha, quando a pessoa questiona, biomimética, isso aí é uma filosofia, é uma modinha, que a gente recebe isso, né? Eu falo para todo mundo, é feio você ensinar o teu aluno a isolar? Sim. É errado a gente ensinar um protocolo de adesão? É errado a gente ensinar o aluno a fazer análise estrutural? Antes de restaurar um dente, ter o cuidado. É errado ensinar o aluno a fazer remoção de cárie seletiva? Não, eu estou implicando com eles por causa de um nome. Por causa de... sei lá, tem gente que fala, por causa dos 5 minutos que vocês esperam, o DWT. Então, assim, tem necessidade dessa briga? Será que a gente não está caçando as bruxas na endodontia numa área errada? Será que a gente não tem que caçar outras coisas? O excesso de faceta feita de qualquer jeito? O excesso de gente fazendo harmonização sem condição nenhuma? Será que não é outra área que a gente precisa ter essa caça à bruxa, né, que a gente fala? E eu vejo que hoje os endodontistas são os maiores parceiros nossos. Porque hoje a gente, né, o endodontista aprendeu lá atrás, né, que é o protocolo dele, é o isolamento absoluto. Tem que ter. Ele fala para o aluno de graduação, se você não fizer o isolamento, não faça um endo. E olha para você ver, pode ser que os professores de dentística vão ficar bravos comigo. Mas ao longo dos anos, a odontologia, né, os professores de dentística, não todos, pelo amor de Deus, mas começaram assim, isso aí pode fazer esse isolamento, não tem problema não. E aí o aluno foi ficando relaxado. Porque quando você não tem uma cobrança de que, olha, com isolamento você tem uma visão melhor de trabalho, com isolamento você consegue enxergar áreas que você não conseguiria sem isolamento, com isolamento você consegue realmente um nível de excelência muito maior. Um controle de umidade, até mesmo para a adesividade ter um sucesso maior. Isso, e aí a endo manda para um operador, e o operador faz o quê? Tudo ali no algodãozinho, na água, fazendo molde, às vezes com pino, ou se não for fazer metálico, for fazer outro, às vezes com baixa adesão, com cimentos de baixa adesão, tudo oposto. E por que a gente encontra tanto casos de endodontia bem feitos ao longo dos anos e tem que recidivo? Quem explica isso? Será que não tem alguma coisa errada ali? Então esse cuidado de se passar, né, a endodontia, todo um cuidado de encaminhar para o operador, e depois do operador chegar até mim e eu continuar o cuidado do endo,
Isso eu falo que é excelência, é cuidado com o paciente, é carinho com o paciente, entendeu? Então isso faz a diferença. Né? Então, clinicamente, eu vejo hoje, são 6 anos que eu vejo e acompanho meus pacientes, o Pedro, que também tem muitos casos, e a gente vê os resultados clinicamente. São resultados assim de uma excelência, é um trabalho muito bonito de se ver, né? De que eu falo assim, não meu, eu falo assim, do protocolo como um todo, entendeu? E você consegue citar algum exemplo de algum dente, algum caso que vocês conseguiram salvar e deixar de caminhar para implantodontia, né? Eu tenho um caso, assim, para mim foi um dos mais... Que te marcou? Mais radicais, assim, que a gente recebe muita mensagem que eu tenho um grande amigo, né, e professor, né, que é lá de Volta Redonda de endodontia, e ele me encaminhou um caso, falou, Myron, rapaz, eu fiz a endo, tava chegando no operador, não deu nem tempo. Ele quebrou a parede lingual inteira, né? E quebrou, quando você olha o molar, praticamente quase no meio ali, né? Em lâmina de faca, que a gente fala, que é até uma fratura, né? E quando chegou para mim, o paciente queria salvar o dente de qualquer jeito. Falou, vim aqui porque eu fiquei sabendo que você salva dentes. E eu acho tão bonito isso, né? Porque eu lá no passado, eu vim da área de facetas, de estética, né? E eu me sinto muito feliz de ouvir um paciente me procurar porque eu salvo o dente, né? Porque isso é o princípio da nossa profissão, né? E aí, quando ele chegou lá, eu falei, então vamos encarar isso? Vamos encarar. Então, assim, eu falei para ele, se eu isolar o seu dente, e se eu ver que não tem alguma coisa, uma outra fratura, se eu isolar, a gente conseguir fazer esse protocolo de adesão, a gente vai salvar. E ele encarou. E aí, quando eu isolei, eu levei um susto, porque eu encontrei uma outra trinca. E aí, eu fiz o protocolo onde eu tinha já o ambiente seco, limpo. Eu fiz todo o protocolo de adesão ali. Aí eu tenho um parceiro, que é dentista comigo também, que é meu implantodontista e periodontista. Aí nós sentamos numa segunda consulta, removemos essa outra trinca, né? Fizemos o aumento, precisou do aumento de coroa clínica, né? E aí voltamos, fiz o isolamento de novo, consegui chegar lá embaixo. Aí subi, fiz o preparo e fizemos a peça depois. E é um caso que está fazendo 1 ano e meio agora, né? E acompanhando, e como que a gente sabe que foi sucesso ou não, né? Eu costumo dizer que o periodonto é a grande resposta, né? E aí a gente faz aquela foto do periodonto saudável, e isso dá um prazer, uma alegria muito grande da gente conseguir fazer isso para o paciente, né? Eu acho que muitos colegas que acabam tendo esse atrito, né, com vocês, dessa nova filosofia, porque talvez não pensem numa segunda chance, né? De você salvar, que seja 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, você dê mais uma chance, mais uma oportunidade, né, para manter o dente. Eu não acho nem que é só isso, sabe? Como é que eu posso dizer? Alguns profissionais escutavam de forma muito rasa alguns conceitos de biomimética. Não pararam para... Vamos analisar realmente o que eles estão fazendo, vamos ver se é algo tão ruim assim para o paciente, né? E eu acho que eu tenho respeito pelos meus colegas de dentística que não concordam com alguma coisa que eu faço. Eu tenho respeito por eles. Não é porque eles não fazem o DWT, é a opção deles, né? Eu entendo que eles também estão tentando fazer o melhor para o paciente deles, né? Então eu costumo dizer, falava muito com o Pedro isso. Falei, Pedro, se você quer atingir na sua profissão uma excelência, não na excelência para os outros te verem, mas eu falo excelência do teu trabalho, né? Imagina um estádio com a torcida do Flamengo de dentista te assistindo a trabalhar. Ou seja, você está ali trabalhando e tem o estádio todo de dentista te olhando. Aquilo ali faz você ser excelente. Quer dizer, você tem aquele lençol que não foi invaginado totalmente, tem o dentista que é o dentista que eu falo que mais ou menos, vamos dizer assim, ele vai deixar aquilo ali. Eu falava para ele, imagina que tem gente te olhando. O estádio inteiro. O estádio inteiro. E aí você vai falar, opa, eu vou ter que arrumar isso aqui. E aí você se cobrando, você fazendo... É com você, não é com os outros, não é olhando para os outros. Né? Ele, quando começou a fazer as indiretas dele, lá atrás, era uma guerra com ele. Ele não ficava comparando. Eu vou me comparar com aquela pessoa. Não, ele tinha pessoas que ele admirava, que ele olhava, que ele aprendia, mas a guerra era com ele, né? E eu falo isso, a guerra é com a gente. E a gente quer entregar o melhor para o nosso paciente, né? Você fazer isolamento em todos os casos, igual a gente faz isso,
Eu não sei a última vez que a gente não isolou, Pedro. Você lembra um caso que a gente não isolou? Tem muito tempo, muitos anos que eu não lembro um caso que eu não consegui isolar. Agora, como que você faz isso? É prática diária. O isolamento é prática. Tem excelentes cursos de isolamento no mercado hoje, né? Cursos excelentes para o aluno fazer, para ele começar a evoluir. Sim. E o isolamento realmente está voltando agora, né? Na prática diária, na prática clínica. E isso, para mim, faz uma diferença muito grande, né? Você deixou algo muito importante aqui, todo mundo tentar buscar essa excelência, né? Visando sempre o paciente no final. Bacana, muito bom. Isso mesmo. Vou fazer uma pausa agora, a gente já volta para o segundo bloco.